Olá, companheiros, muito boa noite. Começando aqui mais um Na Zona do Agrião, aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês, ou boa tarde, né? Que tá ainda a lua que ainda tá, ou melhor dizendo, né? A lua é um modo de expressão quando tá o sol forte, né? Mas a lua da noite ainda não chegou, pelo menos aqui em São Paulo não. Boa noite para vocês, boa tarde, sei lá, 6h12 aqui no horário de Brasília. E a gente está começando esse Zona do Agrião. Antes, convidar os companheiros aí a compartilhar o nosso link 24 horas, compartilhar o nosso programa que fica na nossa playlist e também participar aí do chat, mandando seus comentários, suas perguntas, o super chat, super sticker, contribuindo com a gente, se tornando membro assinante do canal, né, fortalecendo a Causa Operária TV. E hoje estamos aqui, além de mim, Henrique Ares, estou aqui com o Juliano Lopes e com o Edson Dorta. Boa noite, gente. Olá, boa noite, companheiros aqui do Zona do Agrião, companheiros aqui da Causa Operária TV. Mais uma vez aqui, formação completa, né? Esse aqui é um time de quadradão de rua, três na linha, é de golzinho, time de golzinho. Tem três na linha e o golzinho. Estamos aqui no Domingão, na defesa do futebol brasileiro. Deixo aqui o convite a todos a se inscreverem aí na Causa Operária TV. E vamos aí para mais este polêmico na Zona do Agrião. Edson, boa noite, tudo bem? Boa noite, Juliano. Boa noite, Henrique. Os nossos times estão igual, Juliano. Todos perderam. São Paulo perdeu, Flamengo perdeu, Palmeiras perdeu. Nós estamos aqui hoje para criticar esse G4 aí, viu? É isso aí. Bom, vamos começando então, né? Uma primeira notícia rapidamente aqui: Neymar elogiado pelo técnico do PSG. Eu vou dizer o seguinte: a matéria é interessante porque o técnico do PSG, que eu não consigo falar o nome direito, Pochettino, né? Ele elogiou a dedicação em campo do Neymar, né? E o Neymar fez jogos aí pelo Paris Saint-Germain, também outra marca importante. O que eu queria dizer para vocês é que quando eu vi essa notícia do elogio do técnico do PSG, eu vi uma matéria que não é a que a gente está aqui, mas, se não me engano, foi do UOL. Vou até procurar aqui, mas a matéria, ela não perdia a oportunidade de dar uma alfinetada no Neymar. Ela falava assim: técnico do PSG elogia Neymar, mas não pelo seu futebol. Aí eu fiquei pensando, mas por que o técnico do PSG elogiou o Neymar, né? Mas aí eu fui ler a matéria simplesmente porque ele elogiou assim, a dedicação do Neymar em campo. Mas a imprensa não perdeu tempo em fazer aquela intrigazinha, né, que escreve aquela manchete intrigante para dar a impressão de que tem algum problema, né? Até mesmo quando o Neymar é elogiado. E aí eu passo já para vocês aí para comentar o 100º jogo do Neymar no Paris Saint-Germain. Eu só rapidamente comentar a questão, né? O jogo com um time que a gente nunca consegue pronunciar contra quem o PSG joga. Esses times. É o Montpellier. Montpellier, tudo marca de vinho. E aí o Neymar tá. Na verdade, assim, cá entre nós, o Neymar ele deita e rola nesses campeonatos europeus porque o pessoal é muito ruim de perna lá. Ele tem tudo para crescer muito, fazer muito mais gols lá. Ele é o 100º jogo dele pelo PSG. Tivemos especulações sobre a saída do Neymar, mas acho difícil que saia. Eles não são trouxas a esse ponto de se livrar de uma pessoa que ele é fundamental. Quem viu os melhores momentos desse jogo sabe que ele teve envolvido praticamente nos 4 gols aí do PSG, e quando não esteve envolvido, o cara, ele limpa, né? Ele volta ali, ele volta no meio de campo, limpa tudo e deixa aquele chocolate, assim, para qualquer perna de pau, no caso, Mbappé, que eu acho que não joga tanto assim, fazer gol. Mas enfim, tá aí. Neymar, e é impossível, né? O técnico vê esse puta. É melhor elogiar porque não tá dando para segurar mais. É isso.
Eu queria só fazer um comentário, que a gente fala o óbvio ululante, né? Copiando aquele cronista Nelson que Rodrigues. gostava de futebol, Nelson Rodrigues. Óbvio ululante. O Neymar, vocês já viram? Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Você já viu algum técnico que treinou o Neymar falar mal do Neymar? De Vou jeito. fazer Eu nunca aqui a vi. escalação aqui, ó. Ó, o, o Luxemburgo pegou ele no juvenil e profissionalizou. Depois o Muricy Ramalho, até aquele cara que brigou com ele, esqueci o nome dele, que ele é sobrinho do Dudu, que jogou no Palmeiras, que foi campeão várias vezes com o Neymar. Depois o técnico do Barcelona, e agora esse técnico do PSG, sem contar os técnicos que passaram pela seleção brasileira, né? Filipão, o Tite. Nunca nenhum técnico falou mal do Neymar. Pelo contrário, a maioria dos técnicos defende o Neymar da campanha da imprensa, o que prova que é só uma campanha publicitária. Porque aquele pessoal mesmo que sabe o que Neymar vale dentro de um campo de futebol, nunca gostaria de ter um jogador igual o Neymar contra o seu time. Pelo contrário, você vê que eles olham e falam assim, não, esse cara aqui tem que jogar, não é possível. O Tite ficou sendo massacrado aí nos últimos anos, porque deu uma braçadeira de capitão pro Neymar. E ele tinha que ir lá defender o Neymar, porque como que um técnico em sã consciência vai falar assim, não, vamos tirar esse jogador porque ele, sei lá, foi numa balada à noite e eu não vou jogar com ele. Se fosse assim, não existia o Romário, né, cara, no futebol mundial. Então, eu acho assim, é o óbvio ululante. Qualquer técnico que treinar o Neymar vai ressaltar as qualidades dele e vai querer ele no time dele o tempo todo, vai querer que ele jogue, não vai querer que o time venda, e assim por diante. É só uma campanha da publicidade da imprensa golpista, da imprensa paga-pau do futebol europeu, dos próprios europeus que querem destruir o futebol brasileiro, desestruturar o Neymar nesse sentido. O Edson tinha falado que nós não íamos perder muito tempo nesse assunto, mas eu lembrei de duas coisas que eu vou ter que falar aqui. Primeiro é o seguinte, nós escrevemos no nosso Diário Causa Operária recentemente uma matéria que comparava os números do Cristiano Ronaldo com o Neymar, a mesma idade, né? E mostrava ali que os números do Neymar eram um pouco melhores, inclusive. Então, o que desmente que o Cristiano Ronaldo seja tudo isso. Né? Mas na matéria, existe uma... Eu fui ler uma matéria da imprensa burguesa, também comparando esses números. Ah, não, perdão. Eu fui ver um post no Instagram que comparava os dois números e eu vi os comentários, né? E entre os comentários se dividia-se entre as pessoas que apoiavam o Neymar e outros que falavam o seguinte: eu achei assim o cúmulo, né, da colonização, digamos, para usar uma palavra meio chata. O pessoal falava o seguinte: mas esses números aí é porque o Neymar jogou Brasileirão, Paulistão, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, como que o pessoal pode ser tão influenciado, né, pela imprensa golpista, né, pela propaganda do imperialismo, né? Para mim é a mesma coisa do pessoal que fala o seguinte, é aquele pessoal de classe média, que hoje em dia tem muito roqueiro aí que se revelou uns caras meio bem direitista, né, conservador. E aí você, né, a pessoa ouvir, depois você coloca um rock e a pessoa fala assim, isso é uma porcaria, música brasileira, não sei o que lá. Para mim é muito parecido, né? É a propaganda imperialista que influencia o pessoal, quando na verdade todo mundo sabe que jogar o Brasileirão é muito mais difícil do que jogar esses campeonatos europeus, né? Sem contar também que nos campeonatos europeus os caras fazem lá uma seleção dos melhores do mundo, gastam puta dinheiro, etc e tal, né?
E esse é um comentário que eu queria fazer. E o outro comentário é a maldade, a perfídia no final de semana passado, na questão do Enem, que na questão do Enem eles, sabe-se lá Deus, decidiram fazer uma matéria aí comparando o salário da Marta com o salário do Neymar, né? Uma matéria para defender aí, Foi um defender ataque deliberado. Um ataque deliberado contra o Neymar no Enem. Exatamente, uma coisa assim, que eles poderiam ter feito, se eles quisessem aí mostrar a desigualdade entre futebol feminino e futebol masculino, eles poderiam ter feito isso de várias maneiras, né? Mas tudo bem, até aí, né? Até acho importante mostrar, né, que o futebol feminino é pouco valorizado, etc e tal, né? Aí o Bolsonaro, que não perde tempo, foi lá e falou merda, que a questão era ridícula. A Marta se defendeu, falando que indiretamente, falando que quem era ridículo era o Bolsonaro e que uns vão ficar para a história e outros não. Né? Mas a Marta em nenhum momento atacou o Neymar. Né? Também é bom a gente falar isso aqui. A Marta, para que ela vai atacar o Neymar? Né? Não tem necessidade. Ela simplesmente deu uma indireta lá no Bolsonaro. Só que aí, né, a nossa esquerda pequena burguesa, que não tem nada na cabeça, aproveitou o caso para atacar o Neymar. Foi lá de graça atacar o Neymar. O PSTU fez uma postagem no Twitter falando o seguinte: numa coisa Bolsonaro está certo. Não dá para comparar Marta e Neymar. Marta é muito melhor do que Neymar. E aí começou aquela palhaçada, né? Que é aquilo que a gente já explicou, né? O pessoal, a pretexto de defender o futebol feminino, o pessoal joga um contra o outro, né? E defende o Bolsonaro aí. Não. Você toca aí, Henrique? O próximo? Bom, eu achei que se fossem comentar alguma coisa, mas se não tiver comentários, a gente toca. Vamos pro Rivaldo. Vamos no Rivaldo. Perdão, que eu desliguei meu microfone. Rivaldo, nosso camarada Rivaldo, aproveitou aí, já que a gente está na nossa campanha contra o futebol estrangeiro, contra os técnicos brasileiros, e o Rivaldo deu uma entrevista aí para o Lance e falou que é contra os técnicos estrangeiros na seleção brasileira. Bom, solto essa daí para vocês. Não. Pode ir, Edson, pode ir, manda brasa. Não, isso daqui é o tema predileto nosso, né? Eu estava até comentando aqui em off que eu não sei se eu torço pro Palmeiras ou se eu não torço pro Palmeiras, porque a gente tem que ficar aguentando a imprensa falar que esse português, que é o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, é surpreendente, olha o que ele fez, que está fazendo, levou o Palmeiras para a final da Libertadores, quando você sabe que não é nada disso, cara. É um sufoco. Ele chegou lá, Cebolinha, que estava organizando o time, ele só acompanhou o Cebolinha. Aí nós temos o caso do argentino Milongueiro, lá do Atlético Mineiro, que até agora a imprensa tenta levantar ele, não consegue também chegar em nenhuma final de campeonato hoje. Ontem perdeu para o Vasco da Gama do Luxemburgo, mostrando que o técnico brasileiro é melhor, o Luxemburgo é melhor do que esse Milongueiro. Aí nós teve o outro, né, o Jorge Jesus, que está sendo demitido do Benfica. O grande Mister. Você sabia, Juliano, que o Mister está sendo demitido do Benfica? Voltou para o Benfica. E agora, o que aconteceu com toda aquela técnica? Não conseguiu levar o Benfica para ser campeão da Liga do Mundial? Não, é que ele levou. Não, e olha que ele levou 2 ou 3 jogadores brasileiros para lá. Levou o Everton Cebolinha, levou o. Como que chama aquele menino que jogava no Corinthians, de ponta esquerda? Levou 2 ou 3 jogadores aí brasileiros de seleção brasileira. Mas tem explicação. Cadê toda aquela. Cadê toda aquela estratégia? Eles falaram que. Cara, e aí, obviamente, viu? Obviamente que o negócio está se desmoralizando, né? Por mais que a imprensa capitalista fez o esforço, está se desmoralizando. Porque você veja,
Olha os técnicos brasileiros que estão fazendo sucesso no Brasil. Renato Gaúcho, Abelão, que lincharam o Abelão no Flamengo, né? Falando que o Abelão era defasado, não sei o que precisava. Apesar do Abelão ter ganhado do Penharol e levado o Flamengo para as quartas de finais na Libertadores, apesar do Abelão acho que ter ganhado o campeonato carioca, né? Apesar de todas as críticas que a gente tem o campeonato carioca, ganhou. Apesar de tudo isso daí, agora a gente tá vendo, sabe que não vamos ver? A imprensa tem que falar que o Abelão é o melhor técnico do Brasil, porque ele já meteu 4 pontos aí de frente do segundo, que é o São Paulo. Então, quer dizer, tá caindo a máscara, né, cara? Isso aí não tem sustentação, cara. Você pode trazer aí até o Mourinho, quem que ele quer, Guardiola. Esses caras aí, se trazer Mourinho, Guardiola, entregar, que nem o Lisca doida lá, que tá treinando o América Mineiro, ele não consegue jogar o América Mineiro de volta para a primeira divisão do brasileiro, que nem o Lisca doido jogou. Colocou nas semifinais da Copa do Brasil. É tudo enrolação, ainda bem que o tempo, né, senhor da verdade, né? As coisas vão aparecendo. Me diz aí qual que é a explicação do Jorge Jesus. Não deu certo no Benfica, cara. O que acontece? Acho que sabe o que eu acho? Eu acho que foi, sabe o quê? Aquele negócio que o pessoal fala quando muda de país para outro. Não teve a. Como que chama? Ah, esqueci o nome. Agora ele meteu um Covid lá, que eu tô sabendo. Não, mas adaptação. A explicação de uma matéria que eu vi num grupo de flamenguistas aí do Facebook era isso daí, que ele, quando ele veio pro Brasil, vou traduzir a matéria inteira. Ele veio pro Brasil, ele teve que abaixar um pouco o nível genial dele, se equiparar a nós mortais brasileiros aqui, né? Esses miseráveis que não servem para nada, evoluir um pouquinho o futebol aqui, ganhar tudo que podia ganhar. Aí quando ele voltou para a Europa, o esquema dele, né, o jeito de ganhar títulos que ele estava acostumado a trabalhar aqui no Brasil, não funcionou mais na Europa. E agora ele vai ter que fazer uma espécie de reciclagem europeia. É assim, um papo. Cara, é ridículo, né? Acho que não tinha lá, sabe o quê? Não tinha um Rafinha, né? Correndo no lateral para ele. Não tinha um Gerson no meio de campo. Não tinha um Bruno Henrique, né, cara? É difícil mesmo. Você vai pegar aqueles pangaré lá português lá e jogar bola, é foda, né? Eu sei que é difícil. Não é a mesma coisa. Por isso que ele deu uma entrevista falando que o time brasileiro disputaria qualquer campeonato na Europa. Ele já sentiu aqui que aqui é o melhor futebol. Mas vai lá. É isso aí. Bom, é isso aí. Bom, eu vou aqui para dar uma agilizada, né? Outra notícia, rapidamente, a FIFA, ela deu uma diz, não adianta. Eles queriam, os poderosos europeus aí, né, liderados pelo Barcelona, pelo ex-presidente do Barcelona, eles queriam formar uma Superliga só com os clubes aí europeus mais ricos, né? O ex-presidente do Barcelona que estava liderando isso daí no ano passado. E a FIFA falou, pode parar com essa história e tal, porque não tem condições, né? E ameaçou, inclusive, banir os jogadores que participassem de uma liga como essa, que seria chamada aí de Liga Europa, se não me engano. Liga Europeia. O que eu acho interessante, não é nem tanto... Eu acho a reação da FIFA mais ou menos natural, né? Porque para a FIFA é complicado permitir uma coisa dessa, porque seria a desagregação, né, da própria federação. Né? Mas o que é interessante da notícia é a tentativa aí dos clubes super ricos, né, de se fecharem aí numa Superliga para ficar fazendo lá o joguinho deles. Né? Eu vi a matéria, né? Eu achei super escandalosa a iniciativa desses clubes aí.
Mas, pelo menos assim, a matéria serve para revelar o objetivo deles, né? A questão do monopólio, a questão do dinheiro, a questão dos lucros que devem. Para quem que devem os lucros do futebol? Eles se entregaram nessa tentativa de Superliga dos ricaços europeus, que era só envolvia os times bilionários aí da Europa, né? Da Europa, eles se fechariam lá. E é isso. Tchau e benção para os demais, né? Obviamente, eu também acho que concordo com a avaliação do Henrique sobre a FIFA. E eu também tinha lido uma outra matéria dizendo que eles iam promover uma espécie de esvaziamento, até mesmo financeiro, da própria FIFA. Então ela ficou esperta aí e ameaçou de banir todo mundo, os clubes e jogadores que participassem dessa Superliga dos ricaços, né? Um negócio muito escandaloso. Eu vi isso e falei, nossa, mas esses caras estão indo longe, né? Porque os camaradas devem lembrar que está em andamento, ou esteve em andamento, a Copa do Mundo dos europeus, né? Eu nem sei como é que tá isso daí mais. Eles se fecharam lá em clubes europeus para disputar a Copa do Mundo de futebol, sem os sul-americanos, sem os africanos e sem os mexicanos, o resto pode participar. Mas aí a gente não está acompanhando, né? Mas não sei se terminou, se paralisou por causa da pandemia, mas esse daí era o mesmo modelo, só que esquema de clube, dos ricaços de clube aí, que está sendo barrado aí pela FIFA aí, né? Eu acho que estava acontecendo, né? Tanto que eu precisaria pegar os dados aí, mas quando estava tendo jogos das seleções ainda, né? Por conta desse campeonato, era o que era Copa das Nações que eles chamaram, alguma coisa assim. Os amistosos da seleção brasileira. Nós chamamos de Copa Dona Florinda. Não se misture com a Itália. Parece que a seleção brasileira, inclusive, não estava conseguindo nem enfrentar as seleções europeias por causa disso, né? E a gente tinha analisado que isso daí era para, na verdade, eles evitarem o confronto com as seleções sul-americanas, porque fica muito escandaloso, né? Porque amistoso, vocês podem ver, é difícil o Brasil perder amistoso com seleções europeias. Aí chega na Copa do Mundo, é um esquema mais controlado, né? Um jogo só também, não tem ida e volta. Se o time dá um tropeço, tchau, não ganha o campeonato, aí fica lá mostrando. Agora a melhor seleção do mundo sei lá, francesa, porque foi a última campeã. E aí eles ficam sustentando essa farsa, né? Mas é por isso. Mas de fato, né, o presidente da FIFA, que não é nenhum santo, obviamente, ele declarou o seguinte, que uma declaração interessante dele, ele falou o seguinte: os princípios universais de mérito esportivo, solidariedade, promoção e rebaixamento e subsidiariedade são a base da pirâmide de futebol que garante o sucesso global do futebol como tal, e estão consagrados nos estatutos da FIFA e da Confederação. A participação em competições globais e continentais devem ser sempre vencidas em campo. Tudo bem, né? Que a gente sabe que a FIFA não é tão... A coisa tá muito longe de ser democrática como ele quer mostrar, mas pelo menos, né? O que os outros queriam fazer é assim, ó. Se você é bilionário, você está no clube. Se você é bilionário e europeu, você está no clube. Se você não for milionário, está fora do clube, né? Posso tocar para frente? Manda Vamos para a próxima. Próxima é a Palmeiras. A torcida publicou uma nota que eu vou ler aqui rapidamente a nota. Quem quiser ler a nota, está no nosso site Diário Causa Operário. Bom, não vou ler a nota toda, que é meio grande, mas é a seguinte: carta aberta ao presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, senhor Maurício Precivale Gagliotti. Nós, torcedores palmeirenses que assinamos esta carta, exortamos o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras a não endossar qualquer tipo de ação que coloque o clube sob o julgo de ações populistas e oportunistas por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, na ocasião da grande final da Copa Libertadores da América da presente temporada. 30 de janeiro de 2021 já é um dia histórico para nós palmeirenses.
uma das mais importantes decisões que jogaremos em nossa trajetória centenária de lutas e glórias, defendendo as cores de um só clube, o Palmeiras. Ao mesmo tempo, no momento em que redigimos esse documento, o país chora a morte de mais de 211 mil brasileiros. Por isso, manifestamos preocupação com a possibilidade de nosso clube ter a sua imagem novamente associada em um momento grandioso de nossa história, um governo denunciado internacionalmente por seus ataques sistemáticos aos direitos humanos, pela devastação deliberada do meio ambiente, por seu comportamento genocida. Bom, uma carta aí assinada por Comunas, Palmeiras Antifascista, Porco-Íris, Palmeiras Livre, Os Parmeira e Palestra Sinistro. Uma carta contra o Jair Bolsonaro. Eu estava comentando, por coincidência, eu estava falando com o Juliano ontem, né? E o Bolsonaro está fazendo... os 3 times que o Bolsonaro gosta mais de fazer eu não sei se eu esqueci algum, mas que me vem na cabeça é justamente Palmeiras, o Santos e o Flamengo. Aí eu fiquei na dúvida quem que o Bolsonaro vai fazer na final da Libertadores, né? Será que ele vai usar metade do tempo camisa do Santos e metade do tempo camisa do Palmeiras? Ele no final de ano, né, teve aquela cena hilária, né, de que ele estava numa lancha, organizou uma turma lá na praia, se não me engano, do Guarujá, e aí ele organizou umas 20, 30 pessoas para entrar na praia e ficar chamando ele de mito, e aí ele pulou na lancha, né, quase afogou, não conseguia nadar direito, e aí ele estava com a camisa do Santos naquela ocasião. Foi lá com a camisa do Santos atual, da Filco, inclusive. Isso daí eu acho que a torcida, grande, né? a torcida organizada já está se preparando, né? Porque o Bolsonaro vai aparecer lá no dia 30. E é como você disse, se não for o Palmeiras o campeão, vai ser o Santos e ele vai estar nos dois. Ele vai entregar, não sei se é Comebol, qual que é o esquema também da Comebol, porque... Mas você vê que ele, através da atuação do Bolsonaro, ele conseguiu, inclusive, tirar a transmissão da Libertadores da Globo, né? A transmissão, os direitos estão no Brasil, está com o SBT, Silvio Santos. Então, quer dizer, imagina, o SBT televisionando, final entre Palmeiras e Santos. Ele já está com as 2 camisetas lá, cara. Ele vai só esperar ver quem ganhou para pôr a camiseta, entrar no gramado, entregar o troféu, segurar na mão do... Tomara que o William, né, O William jogue na final, camisa 29, e a hora que ele passar, o William tira a mão de novo, como fez no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro de 2018. 19. O Edson, foi em Praia Grande, né, que ele fez isso, e além desse espetáculo aí... O time do Juliano foi campeão em 2019. Fala? Não, na Praia Grande. Praia Grande. É verdade. É que me confundi todo por causa dessa temporada maluca. Mas é o seguinte, além de ele ter feito essa demonstração de nado livre aí na praia da Praia Grande, eles fizeram também uma pelada lá em Santos, né? Promovido pela diretoria do Santos. Esquecemos de comentar esse desastre ecológico. É verdade, cara. Mas, bom, vamos lá. Por falar em Bolsonaro e clube, o Juliano não vai escapar dessa, não, porque o Juliano que tem que explicar aí. Bolsonaro fez uma visita lá no Flamengo, lá em Brasília, meio de surpresa, né, Juliano? Olha, aqui é o seguinte, ó. Não sei o que acontece, né? Aí tem os bastidores do futebol que a gente não sabe, pelo menos pelo momento. A partida Flamengo e Palmeiras foi parar em Brasília. Sendo que era para ser no Maracanã, lógico, era o mando de campo do Flamengo. Mas aí o Flamengo, a diretoria do Flamengo já está nesse rally rola com Bolsonaro desde o começo da pandemia. Vocês lembram? A diretoria do Flamengo e é do Vasco, inclusive, foi se reunir com o Jair Bolsonaro para pressionar a volta do futebol.
pelos resultados que o Flamengo está tendo, era melhor não ter voltado, mas enfim, voltamos. E aí, correu aí na boca miúda, pelo que eu entendi aqui nos grupos do Flamengo, o Jair Bolsonaro fez uma visita surpresa no centro de treinamento do Flamengo, lá em Brasília, no CT do Brasiliense, onde estava o Flamengo. Os jogadores foram pegos de surpresa aí, inclusive o presidente já tinha saído, e o presidente do Flamengo já tinha voltado para o Rio, e ele foi lá tirar uma, né? Estranho também para quem torce para o Palmeiras, um jogo contra o Palmeiras, o cara vai lá visitar o outro time, mas enfim, esse cidadão é muito esquisito. Só uma anedota, né, que ele, na visita, o Gabigol comenta o gol que ele fez nesse amistoso aí, o gol que o Bolsonaro fez, né? Aí o Gabigol fala assim, e aquele gol de carrinho de barriga que você fez lá? Aí esse cara começa a rir do Bolsonaro, o Bolsonaro fala assim, eu tava... Já cheguei morto lá naquela hora. Ele, tá, beleza. A pessoa dá uma risadinha. Todo mundo meio constrangido. Finalmente é o presidente da República que aparece no treino do futebol, mas tá aí. Mais uma do nosso jacaré, presidente da República. Bom, vamos lá então. É o seguinte, gente. Agora é rápido, só um informe aqui, né? A CBF divulgou as datas aí da temporada de 2021. Ainda bem que, pelo que eu vi, né, não sei que temos outro desastre ecológico, pandêmico, mortal do vírus, de outro vírus e tal. Aparentemente o Campeonato Brasileiro não vai terminar em 2022. Eles não vão seguir o esquema europeu dos calendários, né? Os campeonatos estaduais devem começar no dia 28 de fevereiro, o Campeonato Brasileiro da Série A no dia 30 de maio, o da Série B no dia 29 de maio, e a Série C deve começar no dia 30 de maio também, assim como a Série D, a Série D começa dia 26 de maio. A Copa do Brasil deve começar no dia 3 de março. Então fica aí o calendário dos principais torneios nacionais aí, para o pessoal acompanhar. Aí já, parece que a Libertadores dia 3 de março também. O pessoal aí já acompanhando. Bom, acho que é isso. Não tem muito tempo nisso, porque nós temos, já entrando no Brasileirão, nós temos nosso tema principal aqui. O Edson, no último programa, que foi domingo retrasado, falou o novo VAR. O VAR, ele tem vários significados nessa sigla do VAR. O Edson tinha falado um novo significado quando a gente deu aquela notícia de que o Sport tinha sido novamente prejudicado contra o Palmeiras, para ajudar os ricos. E esse é o título do programa de hoje, né? A imprensa soltou aqui um ranking dos mais favorecidos e mais prejudicados pelo VAR. Os mais favorecidos, e aí eu queria chamar a atenção que não necessariamente os favorecidos diretamente pelo VAR são os favorecidos de fato, né? Porque tem que levar em conta a manipulação geral do campeonato. Porque às vezes, por exemplo, você tem um jogo, por exemplo, o Atlético Goianiense está entre o mais favorecido aqui. Tem 10 decisões a favor. Mas às vezes, você tem um jogo com o Atlético Goianiense, com outro time, que você precisa que o Atlético Goianiense tire pontos desse outro time para que o resultado geral do campeonato seja ajustado, né? Então, não necessariamente o VAR está aí para favorecer o Atlético Goianiense, que também seria estranho, né? Mas só para chamar a atenção. O ranking seria o seguinte: o Atlético Goianiense é o mais favorecido, com 10 decisões a favor. O Atlético Paranaense em segundo lugar. O Palmeiras em terceiro. Os dois aí empatados com 9 decisões a favor. O Internacional é o quarto mais favorecido, com 8 decisões a favor. E o Flamengo, o quinto favorecido, com 8 decisões a favor. Dos mais prejudicados, o Vasco lidera com 12 decisões contrárias, o Sport em segundo lugar com 10, o Goiás com 7, o Curitiba com 8 e o Red Bull Bragantino com 8. E aí eu jogo para vocês
discutirem aí o problema do VAR. Vídeo para favorecer os ricos, Rapidamente, para ajudar os ricos. eu acho que o que você falou anteriormente, ele explica a questão do VAR, né? Não é bem a questão de quem que o VAR está apitando naquele exato momento, né? Significa todo um conjunto de manipulação no próprio campeonato, né? Recentemente a gente viu aí o VAR atuando no jogo do River com o Palmeiras. O Palmeiras arrumou um zagueiro que eu vou falar para você, cara. Não tinha quem passava por ele, esse VAR, contra o River. Aí, obviamente, o pessoal vai olhar e vai falar assim, não, mas tava correta as decisões. Você viu? O cara tava voltando. Aquele cara que pegou a bola lá atrás e iniciou a jogada, aí pega o outro e fala, não, mas você viu? Realmente, o cara estava impedido antes de sofrer a falta. Isso daí tem que ser explicado do ponto de vista da seguinte forma. O VAR, ele escolhe aonde ele vai atuar. Ele fica lá que nem uma lupa. E no que ele não quer atuar, ele vai dormir, vai para o banheiro, sei lá, desliga a televisão, fica olhando o celular. Porque é assim que é o problema. O problema não é se é contra ou se é a favor. O problema é que eles atuam onde eles querem, na hora que ele quiser. E a hora que ele quiser fechar o olho, ele fecha. Então, se eu estou precisando arrumar um resultado, eu vou ficar de olho. A hora que a bola entrar na área do adversário, cara, você vai parar a imagem 300 vezes para ver se não vê essa bola passando no dedinho de alguém para marcar o pênalti. É ou não é? E a hora que o cara fizer o gol, você vai parar o lance para ver se o cardaço dele não estava na frente do último zagueiro. Então esse é o problema. Não é o problema de quem é contra, quem é a favor, porque isso aí também confunde muito, né? Que nem você falou. Então quer dizer que o VAR está favorecendo mais o Atlético Goianiense? Não dá para entender o VAR nesse ponto de vista. O problema do VAR é o seguinte, eles arrumam o resultado, tanto do jogo como do campeonato. Na época da Copa do Mundo, a França precisava se classificar em primeiro lugar, eles foram lá e roubaram o Peru num jogo contra, sei lá, não lembro qual era o time, para que o Peru não ficasse na frente não fosse para o jogo final com a França, à frente da França. Então, quer dizer, não é um problema só disso daí, eu acho que é muito mais complexo, né? O próprio jogo do River, por exemplo, o goleiro do Palmeiras saiu esmurrando a cara do atacante da Argentina, e o VAR, você poderia até colocar e falar assim, não, é uma questão de interpretação, o cara não queria. Mas o VAR não foi lá ver. Por que ele não parou o lance e falou assim, vamos ver se isso aí foi ou não mesmo um pênalti, né? Então é isso o problema. E aí outra coisa que eu vou deixar no ar aqui que eu não consegui entender, por que o VAR jogou pro Palmeiras? Aí eu também eu tô tentando ligar com o Abel Ferreira, porque eles querem que os técnicos europeus se dê bem no Brasil, né? Pode ser essa ligação, mas mesmo assim ainda tá meio. A peça não tá fechando. A imprensa uma parte da imprensa argentina, mais, digamos assim, boquista, né? Na verdade, mais torcedora do River, né? Tinha falado que era para favorecer aí depois o VAR chegar com tudo para que o Boca fosse para a final, né? A própria uma parte da imprensa argentina chegou a falar isso, mas é difícil saber, né, exatamente o que pode ser isso mas também, é que aí nem sempre dá certo, atropelou, né? Pode ser, mas bom, mas aquela história, né, aquela história do Garrincha, né? Vocês combinaram com o Santos? Exato. Não tinha combinado com o Santos, cara. Com o Marinho, Soteldo. Tem que ter combinado com os caras. Bom, continuando aqui, gente, entrando já no Brasileirão, eu não sei por onde começar, né? Nós já falamos do Lucha, acho que não. Nós já falamos do Lucha já, né? Que o Lucha tá dando aquele gás no Vasco.
ganhou do Atlético. Acho que o Edson já comentou isso aí quando a gente estava falando dos técnicos estrangeiros. Então, se é assim, eu vou passar pro caso aí das crises, né? São duas crises. Uma é o Botafogo, que está a caminho da segundona, repetindo aí o Botafogo de Ribeirão, que já caiu para a Série C. E eu não posso deixar de lembrar isso daqui, né? E também o São Paulo, que teve aí protesto de torcedores, inclusive jogando bomba no ônibus do São Paulo. Mas vamos aí, resultados, destaques do Brasileirão. Eu vou começar aqui pela parte de baixo e o Edson faz a do São Paulo. O Botafogo, e até porque tem uns botafoguenses chatos aqui nas proximidades, tá difícil, né? Nem vou falar quem são, né? Nem vou falar quem são. Tá difícil de segurar o descenso aí. A crise é muito grande. Eu também assisti não só os melhores momentos, mas um trecho do jogo do Botafogo último, que perdeu, mas o time está totalmente desmoralizado. Já entra cabisbaixo, né? Aquele time já a soldo. E a pressão para transformar o Botafogo em uma empresa, né? Em Botafogo S.A., transformar de vez, já que finalmente já foi até aprovada essa transformação, é muito grande no Botafogo. Então, pelo que eu estou entendendo, já está decidido já o rebaixamento do Botafogo e o time está aí cumprindo tabela para, logo que acabar o Brasileirão, mesmo que antes que acabe, promovam a gigantesca transformação do clube, no sentido de ser privatizado aí de cabo a rabo. Jogadores já com contratos na proximidade de serem rescindidos, né, com tempo pra... Não existe previsão de contratação, quer dizer, o time está descendo. E também eu destacaria também o seguinte, do futebol carioca de conjunto, né? Na verdade, Botafogo é um reflexo aí do futebol carioca que, veja o Brasileirão, o desempenho dos times cariocas, que são sempre esses quatro aí. Desde quando eu nasci, tudo bem que eu era muito moleque quando a América teve algum sucesso, mas tá aí esse quarteto fantástico aí, dos grandes cartolas que não conseguem dar novos ares ao futebol carioca. Todo ano esse sufoco. Eu não sei quanto tempo tem já que o futebol carioca fica disputando rebaixamento ou com Vasco, Fluminense, Botafogo. O Flamengo veio bem no último período, mas é assim também, né? Fiquemos felizes, mas no dia de amanhã a Deus pertence. E tudo indica que o Botafogo vai descer mesmo, até os próximos jogos, é bem complicado. Joga hoje contra o próprio Fluminense, né? Naquele desespero, mas você vê que na partida não tem mais desespero. O pessoal tá jogando ali e aguardando o descenso, né? Eu não sei. Foi comentado o caso do Cruzeiro também. Precisaria ver se o Botafogo não tá no esquema bem Cruzeiro aí de descer e ficar lá um tempo, ter as contas devassadas, CPI da diretoria do Botafogo, fecham as organizadas do Botafogo e vão dissolvendo o time assim, né? Mas era isso. Só antes do Edson comentar, importante, eu brinquei aqui com o Botafogo de Ribeirão, que meu arquirrival aqui, que caiu para a Série C, mas é importante dizer o seguinte, que é o tema do clube empresa, né? O Cuiabá subiu para a Série B, registrou aí, subiu para a Série B não, perdão, subiu da Série B, né? Colocou o time de Mato Grosso aí na Série A do Brasileirão. E o Cuiabá é um clube, tipicamente um clube empresa, aquele clube bem jovem, foi já, se olhar a história, se bobear, foi criado até por algum empresário. E aí é lógico que a imprensa vai ficar falando, olha, o exemplo do clube empresa, etc. E tal, né? E o Botafogo, eles estão nessa campanha. E o Botafogo está caindo porque está em crise, precisa transformar em clube empresa, etc. E eles vão ficar usando os bons exemplos, digamos assim, para ficar mostrando por que deve transformar o Botafogo em clube empresa. Mas devemos lembrar o seguinte, que o clube empresa, na verdade, você tem aí alguns resultados e tudo mais, mas você também tem os maus exemplos, né? O Botafogo, por exemplo, é um clube empresa, ele está sendo regido por uma SA, uma sociedade anônima. Inclusive, eles venderam uma parte do estádio Santa Cruz, que é um dos estádios mais importantes do país,
um dos maiores do interior de São Paulo, venderam aí para essa SA, mudar o nome do estádio, mudar o nome para Arena Eurobike, uma palhaçada só. Logicamente, eu, como torcedor do Comercial, eu tenho que rir disso daí, né? Mas, ao mesmo tempo, é trágico, né? E o Botafogo foi rebaixado, tá numa crise lá. Aí eles ficam mostrando só os bons exemplos, né? Mas o fato é que esses clubes e empresas é o seguinte, eles vão parasitar esses clubes e depois, como disse o Juliano, o futuro a Deus pertence, né? Quando esses empresários aí quiserem ganhar dinheiro, eles vão e entregam tudo, sem a menor remorso, né? Porque eles não têm nenhuma ligação com o clube, de fato, né? Mas, bom, Edson, quer terminar aí falando de São Paulo? Que eu acho que é importante, né, essa crise. São Paulo, assim, cara, eu vi muita besteira essa semana em torno de São Paulo. Por quê? Porque quando o São Paulo estava com 7 pontos de vantagem, você abria os jornais, você olhava a imprensa esportiva, era Diniz pra cá, futebol revolucionário, organizou o time do São Paulo, blá, 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 blá. E aí, obviamente, como o futebol ele de vez em quando tem outros fatores além do que é jogado em campo, e aí começa a ter uma decaída. Tudo aquilo que os caras elogiaram, o cara virou contra ele. Aí aquele futebol moderno já não era mais moderno porra nenhuma, não tem que sair jogando com a bola na defesa, porque você corre o risco de tomar gol, porque a defesa se desestrutura, porque não sei o quê. Aí já começa a entrar que os jogadores do São Paulo não estão correndo, é pipoqueiro, blá, 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 blá. Então, quer dizer, virou uma crise. São Paulo estava com 7 pontos de vantagem do segundo colocado, podia, se tivesse ganhado aí 2, 3 jogos, poderia ainda estar com 7 pontos de vantagem. E aí agora o São Paulo está 4 pontos atrás do segundo colocado hoje, que é o Internacional. Praticamente, sim, dificilmente vai se recuperar, porque tem o fator psicológico também. E aí a imprensa começou a descer o pau no Diniz, a briga interna dentro do São Paulo acirrou ainda mais, e aí quando a briga interna acirra, aparece sempre a torcida lá para fazer o barulho, né? A gente não sabe se a torcida é estimulada pela briga interna ou se eles mesmos tomam essa atitude de ir lá fazer barulho, protestar, que é direito da torcida também, mas o que a gente sabe é o seguinte, cara, a única explicação que pode dar para o time do São Paulo, depois do jogo do Grêmio, que o Renato Gaúcho tirou sarro do passe de bola do São Paulo, eu acho que os próprios jogadores do São Paulo resolveram falar assim, não, eu não quero passe de bola não, eu quero fazer gol. Porque o negócio não anda mais, viu, para frente. E pior, a maré tá tão azarada que ontem o jogo contra o Curitiba, o time saiu na frente, teve 4, 5 chances para fazer o gol e no final tomou um gol besta, gol assim de falta de atenção, empatou e a situação piorou para o São Paulo. Agora temos que ressaltar, eu queria ressaltar aqui a personalidade do Diniz. O Diniz não muda de opinião, não. Pode ficar pressionando para mandar embora. Ele falou que o jogo dele é esse, o negócio dele não tem que ter chutão, o goleiro tem que saber jogar com o pé, tem que triangular a bola. E também as críticas que fizeram ele a reclamar do jogador, eu não vi nada demais. Eu vi também, tá cheio. Ele não devia só chamar o Tietê de perninha, não. Tá cheio de perninha lá. Tem muito perninha, muito mascarado lá no time do São Paulo. Eu vi ele chamando a atenção de vários jogadores. Tem um moleque lá que sofreu falta contra o Inter, aí o moleque foi reclamar com o Igor não sei o quê. Aí o moleque foi reclamar com o juiz, ele falou assim, vai correr atrás da bola, não foi falta porra nenhuma. Ué, mas põe o corpo mais duro aí. Ele é assim, não vejo nada demais.
Eu acho que o problema é que ele tá remando contra a maré. Os caras não querem futebol bonito, os caras querem robozão em campo, quer aquela triangulação besta de linha de quatro, essas coisas. É isso aí. Mas Bom, a gente vai ter vamos que torcer encerrar. por ele. Isso aí. A gente vai ter que encerrar, mas esse debate aqui ele vai persistir, né? E a torcida do São Paulo está no direito. Foi até a gente presa. Fica aqui também, inclusive, a denúncia aí da polícia, né? Mas não temos tempo para mais nada. Vamos ter que encerrar. Já estourou assim nosso tempo. Queria agradecer aos companheiros Edson e Juliano e os companheiros que nos assistiram. E a gente está de volta aqui. Provavelmente no domingo a gente ainda está vendo como fazer com o Zona do Agrião de quinta, enquanto tiver o curso, né? Mas a gente vai avisando aí na Causa Operária TV. Bom, é isso. Boa noite pro pessoal. A gente se vê domingo que vem mais um Zona do Agrião e daqui a pouco tem TV Mulheres. É isso aí, pessoal. Até mais.